Perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá. E eis que entreguei, irmãos, preste atenção, eis que entreguei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo à minha herança e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei à tua herança. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe entregou na sua mão os cananeus e os perizeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, pelejaram contra ele e feriram aos cananeus e os perizeus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, mas o seguiram e prenderam-no e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E levaram-no a Jerusalém e morreu ali. Você pode dizer comigo amém? Amém. Oremos. Pai, em nome de Jesus, desde o início deste culto ouvimos aqui a tua voz através da leitura e das orações e dos louvores, que tem falado muito ao nosso coração. Mas, Pai, somos eternamente carentes e necessitados de ouvir a tua voz. E sabemos que todas as vezes que a ouvimos e não colocamos em prática, o Senhor nos assemelha àquele homem insensato que edifica sua casa sobre a areia. Com certeza correrão correntes de ventos e águas e tempestades e combaterão contra aquela casa, e por não ter firmeza, esta casa vai à ruína e grande é a sua queda. Mas o Senhor assemelha aquele que ouve as suas palavras e as pratica, como aquele inteligente, sábio que edifica a sua casa sobre a rocha. Os ventos sopram, as correntes de água são de grande forma forte contra aquela casa, mas ela resiste porque está edificada sobre a rocha. Mais uma vez queremos, Senhor, tanto ouvir a tua voz. Pode nos confrontar, pode, Senhor, falar como o Senhor deseja aos nossos corações. Oxalá que, se fosse possível ouvirmos aquilo que queremos ouvir, mas sabemos, Pai, que aquilo que queremos ouvir nem sempre está no teu coração para nós, porque o nosso coração é tremendamente enganoso. Então, Pai, fala com a gente, nos guia ao caminho eterno, em nome de Jesus. Que a tua presença, através do teu Espírito, como foi dito aqui, Senhor, possa trazer luz ao nosso coração e ao nosso entendimento, Pai. Em o nome de Jesus, Espírito de Deus, tens liberdade entre nós. Quem concorda com esta oração e estão orando comigo, podem dizer amém? Amém. Amém. Graças a Deus. Tome os vossos assentos. Eu quero, antes de entrarmos na explicação dos versículos que lemos, glorificar a Deus pela vida do irmão Walter, da sua digníssima esposa. Oh, que maravilha! Vieram hoje, né? Nós temos pessoas aqui que nos visitam pela primeira vez. E deixa eu falar com vocês, essas pessoas aqui eu tive o privilégio de pastoreá-los lá na IPDA. Gostaria que vocês ficassem de pé. Isso, glória a Deus. E a gente quer distribuir abraços para vocês. Quem vem aqui pela primeira vez recebe abraços. Que maravilha, Deus os abençoe. Walter, que alegria, que bênção. Glória a Deus. Essa de verde, eu esqueci o nome. Stephanie? Esther. Conheci tão pequena.
e hoje já está grande. Que coisa linda, gente. Deus nos abençoe poderosamente. São pessoas de Deus, pessoas de vigília, de oração, de jejum, são crentes. Que bênção! Aleluia! Deus nos abençoe. Podem ficar à vontade. Estivemos juntos, foi sábado à noite, né? Foi sábado, uma celebração de bodas de coral, pastor Roberto. Foi uma noite abençoada, sentimos muito a presença de Deus naquele lugar. Foi um reencontro de amigos, e a gente fica muito feliz porque passamos assim 20, 15, tantos anos, né? E quando a gente reencontra, nada muda, é uma comunhão, é uma alegria, e ela aumenta, Paulo, quando você encontra com as pessoas e percebe que elas estão a outro nível espiritual, crescendo, sendo ali sustentado pelo Senhor. É tão triste quando nós reencontramos alguém e essa pessoa, por algum motivo, quebrou a aliança, desanimou da fé. Eu posso perceber aqui como o amor de Deus é grande, quantas coisas não aconteceram de lá para cá, e vocês estão aí de pé, seguros, fortalecidos pela mão deste Deus, que não nos trata segundo o que merecemos, mas segundo as suas infinitas misericórdias. Queridos irmãos, Deus me deu uma palavra essa tarde para compartilhar com os irmãos. Eu já trouxe a explicação desse texto dentro de outras perspectivas, mas essa tarde, desde manhã, o Senhor tem me constrangido. Hoje eu acordei mais cedo, bem à madrugada, fiz uma oração e fui compelido pelo Espírito Santo a gravar parte desta oração. Está no WhatsApp do grupo da igreja, me parece que já eram umas 6 ou quase 6 horas da manhã, e o Senhor tem me feito sentir muito as lutas dos irmãos. É impossível um pastor que exerce o ministério pastoral não saber e não conhecer um pouco das dores de suas respectivas ovelhas, aquelas ovelhas que o Senhor tem colocado. Isso tem me afetado espiritualmente no aspecto de me canalizar para determinadas orações. É a empatia, é o coração cristão, é o coração da irmandade. E o Senhor tem me feito sentir talvez as dores de muitos de vocês, muitas das nossas dores, quando nós temos um coração movido pelo amor de Deus, não tem como estar indiferente da dor da nossa família, dos nossos irmãos. A princípio, aquele que não se compadece ainda não conheceu a compaixão, o amor verdadeiro de Deus. E o Senhor me fez sentir durante todo esse dia os desafios de cada um. Cada um de nós aqui temos inimigos, está no plural. Quando a luta não é emocional, talvez ela está na área sentimental, talvez está na área familiar, financeira, talvez ela esteja em conflitos internos, em dores da infância, em traumas que as pessoas não conseguem desvencilhar das mesmas, dores provocadas por decepção, por frustrações, por perdas. A psicologia, psicanálise consegue colocar como um dos maiores traumas a dor do luto. E muitas das vezes nós criamos determinadas expectativas, e essas expectativas que as criamos, quando elas não acontecem de fato, a crença é que estamos passando um luto, perdemos muito em determinadas áreas. Mês passado nós conversávamos com uma pessoa bem próximo da nossa residência, e essa pessoa disse: olha, desde quando aconteceu um episódio na minha família, eu senti que eu não vivo mais, eu estou apenas vegetando, eu estou vivendo luto e não consegue passar.
por isso essa pessoa não dorme, essa pessoa não alimenta direito, essa pessoa não tem a concentração nem para dirigir. E diga-se de passagem, Denise, você que é da área da psicologia, não é somente ele. Nós estamos vivendo aí uma crise de pessoas que estão doentes emocionais. São as reações das dores, das lutas, dos combates, das pelejas. E se nós esquecemos tudo isso, você há de convir comigo que já está decretado, de Gênesis a Apocalipse, a guerra que é travada no campo espiritual. Para tanto Paulo aos Efésios, ao escrever aos Efésios, o capítulo 10, ele vem trazendo uma roupagem militar dos soldados romanos, para nós compreendermos como nós temos que armar-nos espiritualmente para combater contra as astutas ciladas de Satanás, contra as investidas do mal. E nós precisamos nos fortalecer espiritualmente para ficarmos em pé espiritualmente. É bem na verdade que não se trata de meritocracia, mas se trata de posicionamento espiritual. Você consegue compreender? E o que tem a ver, pastor, estas palavras introdutórias com o texto que lemos? Não tem nada a ver. Eu vou provar para você que tem. O contexto histórico desses versículos que nós acabamos de ler está inserido no primeiro versículo. Sucedeu, pois, depois da morte de Josué. Quem era Josué? Um grande general, um grande líder, aquele que exercia influência, aquele que alguém andava porque ele andava, aquele que seguia o direcionamento porque ele dava direcionamento, recebido de Deus para vencer as batalhas. A morte de Josué para o seu povo, o povo que era liderado por ele, era como que se agora acabou o nosso chão. E agora, Esther, o que faremos? Quem nos guiará? E veio, acredito, à memória deles as palavras que foram ditas por Deus. Irmã Maria do Carmo, quando houve temor no coração de Josué, quando houve medo, quando houve uma situação de incapacidade, de impotência diante de tudo, as palavras do nosso Deus ecoou no arraial de Israel, dizendo: Josué, não temas, porque eu sou contigo. Não temas, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Essas palavras se repetem à nação de Israel pelo ministério profético de Isaías. E a promessa foi para que o povo que ali pudesse tomar nota daquelas informações do grande Deus, é que eles não deveriam, em especial Josué, temer, porque Deus falou: olha, eu vou ser com você assim como eu fui com Moisés, meu servo. Aleluia. Eu serei contigo, assim como eu fui com Moisés, te darei vitória, assim como eu dei a Moisés. Ah, irmãos, se não for o Senhor, minha irmã, se não for o Senhor, Walter, se não fosse Ele. Mas é sempre assim. Não sei quais são as suas dores. Na presença desse Deus é sempre assim. Não sei quais são os seus medos e os seus temores. Mas o mesmo Deus que foi com Moisés renova a sua aliança de ser com Josué. O mesmo Deus que foram com eles e os nossos antepassados
é o mesmo Deus que opera na vida daqueles que confiam no Senhor, independente das circunstâncias. Há medo, há temor, há insegurança, há incertezas, e esses sentimentos, eles se exteriorizam a partir do momento do tamanho do nosso inimigo a ser enfrentado, do tamanho das adversidades. Porque se vier uma dimensão a menos, a gente olha e fala, vou tirar de letra. Sim ou não? Isso aí é café pequeno. Mas as situações, não adianta a gente lutar com as nossas próprias mãos. Há situações que a gente precisa parar, desarmar, tirar todas as nossas armas e reconhecer que é Ele, sempre foi Ele, é Ele e sempre será Ele. Aleluia. Oh, como eu sinto a presença dele aqui. Como eu sinto. Não obstante as dores que circundam o seu coração, não obstante os problemas e os desafios, que todos esses são, e poderia aqui ficar relacionando uma lista de inimigos que circundam a nossa vida, emocional, sentimental, espiritual, profissional, ministerial, familiar. Mas deixa o Espírito Santo levando a sua mente ao contexto da sua vida. Então logo que chegaremos à conclusão que é a mão dele que tem nos sustentado, tem nos fortalecido e tem nos mantido de pé. Este foi um contexto em que Josué, com aproximadamente 110 anos, morre. Eleazar, filho de Arão, um outro general, no livro de Josué, capítulo de número 24, versículo 32 a 33, também morre. Percebe? O contexto é de luto, é de dor, é de desespero. O cenário pintado até então era um cenário de não tem jeito, o que faremos? Porque tudo isso acontece em meio a um processo de conquistar as promessas de Deus. Isso não acontece quando o assentamento de Israel já estava tudo estabelecido, não. Isso acontece em plena evolução para a concretização da promessa de Deus. Eu sei que eu estou falando com pessoas aqui que estão vivendo essa expectativa daquilo que Deus falou. E diante dos seus olhos, diante daquilo que se passa contigo, você não vê por onde acontecer. Porque parece que está complicando, irmão disse. Parece que quanto mais luto, não vejo uma saída, não vejo uma solução. Sim ou não? Mas lá tem uma promessa: eu os tirarei do Egito, eu os assentarei em uma terra que mana leite e mel. Essa promessa ecoava, e para que Deus pudesse trazer diante deles a realidade, materializando essa promessa, eles precisariam seguir em frente. Existem pessoas que no meio da caminhada elas desistem, ou por finalmente na caminhada, porque as forças já se esvaíram e a gente quer continuar remando com as nossas próprias forças, mas não funciona assim. A gente precisa aprender que quando as nossas forças acabam,
não significa dizer é o fim. Significa que Deus está dizendo: parem de lutar com as suas próprias forças. Eu estou aqui. Me acesse. Eu estou aqui. Me busque. Eu estou aqui. Me enxergue. Irmãos, há uma palavra que Satanás quer, toda a Escritura, Satanás quer apagar da nossa mente e invalidá-la. Mas há uma palavra que o inimigo luta muito contra ela, para que a gente se sinta órfão e abandonado por Deus. Está lá em Mateus, se não me engano, 28, 22, alguma coisa assim. Eis que estou convosco todos os dias. Você está entendendo a palavra de Deus essa noite? Eis que estou convosco todos os dias. Eu vou repetir. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, até o fim. Mas há uma mania em nós, de uma descrença desta palavra. Satanás quer descaracterizar a evidência, o poder existencial desta palavra. A gente tem mania de dizer que no dia mau Deus está com a gente. Mas é exatamente nesse dia que Deus está revelando mistérios. Aleluia! É exatamente nesses momentos que Deus está nos chamando para mais perto dele. Irmãos, eu já disse isso aqui inúmeras vezes. É doloroso, mas as maiores experiências espirituais da minha vida, eu pude vivenciá-las na dor. Eu pude vivenciá-las quando todos me abandonaram. Eu pude vivenciá-las em meio às frustrações, às decepções, em meio a diagnósticos médicos. Não tem jeito. Eu fui diagnosticado com neutropenia associado a leotropenia, início de leucemia. Os meus glóbulos brancos desceram a, parece que 200. Tenho guardado até hoje esses exames. O médico disse: olha, se a sua medula não reagir, hemodiálise. Expectativa de vida de 7 anos. Eu disse: Senhor. Eu chegava na igreja, eu não contentava em dobrar os joelhos e ficar no banco. A igreja tinha banco. Eu colocava a minha testa no chão. E quando levantava de lá, havia uma poça de lágrimas e secreção nasal. Parece que a minha cabeça virava um balão. Eu orava dizendo: Senhor, preciso ver as minhas filhas crescerem, porque eu cresci órfão de pai. Eu não quero que as minhas filhas vivam isso. Senhor, eu preciso ver os meus netos. Mês que vem, se Deus quiser, eu vou ver o primeiro. Estou curando. Quando vem as enfermidades hoje, o Espírito Santo me lembra: você já foi curado de algo muito pior. Eu sou mesmo. Eu não mudei, eu sou mesmo. Oh, Espírito de Deus. Nós estamos vivendo uma geração hipersensível. Uma geração que não experimentou a resiliência. Uma geração que desiste fácil. Irmão, os mais belos hinos e poesias foram compostos em tribulação.
Aleluia. Não pare porque está doendo. Não pare porque você está decepcionado. Não pare porque há uma guerra, uma luta espiritual. Não pare. Deus te chama para viver as maiores experiências espirituais que você já viveu em sua vida. Aleluia! Não pare. Deus não te chamou para parar diante das adversidades. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Eu sinto a sua presença aqui. Conseguem compreender? E aí, João, um coração que não derrete, porque quando a gente começa a pensar na nossa trajetória de vida, o que nos vem é: como assim? Não tem como, Sara, não ver Deus sustentando, não tem como não ver Deus fortalecendo, não tem como não ver Deus livrando, não tem como não ver a mão do Todo-Poderoso nos guiando. Quem não se lembra dos cânticos dos degraus? Ora, diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado quando os inimigos se levantaram contra nós, então eles nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Bendito, adorado, exaltado seja o Deus de Israel, que não nos deu por presa aos dentes, o laço quebrou e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Santo é o nome de Jesus. Dentro desta introdução, e a gente vai parar, eu disse no início que não seria possível hoje entregar todo o contexto, mas quarta-feira que vem, se Deus nos permitir, estaremos aqui para finalizar. É exatamente este o contexto dos versículos que lemos. Esta lembrança dos milagres no deserto. Pastor Júnior, essas lembranças de ver a mão do Senhor provendo codornizes, provendo maná, abrindo o mar vermelho para que o povo pudesse passar a seco. Os anos passavam, os sapatos não envelheciam. Esse é o mesmo, o nosso Deus é o mesmo. As roupas não envelheciam. Que Deus é esse que está tão perto? Sinta Ele aí. Sinta Ele aí. É impossível pensar em nossa trajetória e não ver Deus. Essas lembranças que aquela geração, talvez você possa dizer, mas aqueles, pastor, não vivenciou tudo isso. Não podemos esquecer da cultura oral da nação de Israel, que vai passando de pai para filho, as histórias. Mesmo que aquela geração não passou em sua totalidade pelo Mar Vermelho, mas estava muito verde. Tudo aquilo que eles conversavam e falavam. E exatamente no meio dessas perdas emocionais, o grande líder Josué haverá morto. Eleazar, no capítulo 24, 32 a 33, vamos ver que Eleazar e Josué, grandes líderes, morrem. Mas é neste contexto de talvez jogar a toalha, de talvez parar,
de não progredir no reino, nas promessas de Deus, é que eles fazem algo que infelizmente dói no meu coração em dizer. Há pesquisas, irmãos, mas não precisa nem de pesquisa. Somos a geração que menos ora, pastor Júnior. Somos a geração que menos busca. Foi criado uma igreja. Mamãe aceitou Jesus quando eu tinha 1 ano de idade. Sabe, quando a gente chegava à igreja, já chegava curvando. Cumprimentava os irmãos que a gente via, dobrava os joelhos. Tinha culto que o pastor não conseguia começar a orar, porque havia um grito de rogos e gemidos, lágrimas. As campainhas não davam conta. Batiam as campainhas. Jesus já estava batizando com o Espírito Santo. Já tinham pessoas curadas. Hoje a gente chega à igreja. Que bom que a gente tem comunhão, irmãos. Que bom. Mas muitos não oram quando chegam mais à igreja. Ah, que saudade. Estamos vivendo uma geração que menos ora. Uma geração que menos conhece Bíblia. Irmãos, me vem à memória, pastor Júnior, 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Deus não está dizendo para aqueles que estão lá fora, Ele está dizendo para a gente, Eric, William, Ele está dizendo para nós, Robson, Ele está dizendo para nós: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Aleluia! Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pasmem vocês. A maioria dos atendimentos pastorais, graças a Deus, que Ele tem nos dado um ministério pastoral eficaz. Quando a gente vai conversar com alguns casais, com algumas famílias em determinados problemas, a gente percebe que às vezes eles tentaram tudo, menos oração. Às vezes fizeram tudo, menos unir em oração. Muitos problemas que nós criamos, nós vamos consultar ao Senhor depois que deu errado. Porque a gente faz uma análise lógica da situação. Cabe no meu orçamento. A oportunidade veio. Veio um embrulho. Um embrulho apetitoso. Não, é isso mesmo. É de Deus, porque está tudo alinhado. E aí depois, tudo errado. Aí a gente vem consultar o Senhor. Mas irmãos, graças a Deus que a gente vem consultar o Senhor, né, André? Graças a Deus que a gente vem consultar o Senhor. Para a gente finalizar, e eu preciso entrar aqui no texto que lemos, de forma um pouco mais profunda. Dentro desse contexto de perda emocional, de luto, eles não se desesperam, eles não desanimam. Não, acabou, Deus tirou o nosso líder Josué, Eleazar morreu há poucos dias, então, olha, acabou por aqui. Não, eles não pararam o projeto de Deus na vida deles. Sabe o que eles fizeram?
buscaram o Senhor. Nós lemos aí Juízes capítulo 1, versículo 1 ao verso de número 7. Eles consultaram ao Senhor. Na hora do desespero, busque o Senhor. Na hora de eu não sei o que dizer, não disse. Você não sabe o que dizer, não disse. É simples. Busque o Senhor. Na hora do não sei o que fazer, busque ao Senhor. Clame a sua presença, clame pela sua direção, clame pela sua resposta. Eles decidiram buscar a face do Senhor. Quem subirá primeiro a possuir aquilo que o Senhor prometeu? Os problemas de hoje não podem ofuscar as promessas de Deus na nossa vida. Nós temos mania de colocar um ponto final. Não. Todas as vezes que na vida do servo do Senhor veio um ponto final, que eles buscaram a face do Senhor, ou permaneceram posicionados, Deus veio e colocou uma vírgula e reescreveu uma história sobrenatural. Nabucodonosor, ponto final. A gaita, a flauta, os tambores irão tocar. Se vocês não se curvarem, serão lançados na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes. Ó rei, gasta seu tempo não. A gente sabe em quem nós temos crido. Nós conhecemos um Deus Todo-Poderoso. Não curvaremos a essa estátua. Não curvaremos. Ponto final. Sim ou não? Mas o posicionamento deles fez com que Deus colocasse uma vírgula e escrevesse uma história sobrenatural, ao ponto de um rei pagão assinar um decreto ao ver o sobrenatural. Não foram 3 que nós lançamos lá, e agora eu vejo 4, e o 4 tem a semelhança do Filho dos deuses. Este é o Deus verdadeiro. Este é o Deus que criou os céus e a terra. Este é o Deus inigualável. É esse Deus que nós servimos. Permanece firme nas suas promessas. Elas não envelhecem. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Eles buscaram o Senhor. Segundo os estudiosos, essa busca pode ser através do Urim e do Tumim, que mudavam de cores, dando o sinal positivo ou negativo. Buscar a face do Senhor é preciso. E Deus tem diversas formas de responder a gente. Não? Sim, a gente quer que comece pelo sim, né? Mas às vezes a resposta de Deus é o não. Não, sim e espera. E às vezes Deus fica em silêncio. O que é que a gente faz? A gente avança e faz. Sim ou não? Não, sim e espera. Às vezes Deus disse sim e a gente fica lá temando, procrastinando. Às vezes Deus fala não e a gente faz sim. Gente, às vezes Deus fala espera e a gente atropela tudo. Mas eles conhecem, eles sabem que isso é inerente à natureza humana, principalmente a natureza humana que para de buscar o Senhor, não valoriza mais as orações. Mas nós temos exemplos na Bíblia. Eu gostaria, não sei quem está no telão, se é possível colocar alguns versículos da palavra de Deus, e eu quero usar aqui somente o exemplo do nosso mestre, e a gente finaliza. Gente, não vai dar nem tempo. Jesus, coloca aí para nós Lucas 5,16. Jesus, 100% homem, 100% Deus. Ele não fez nada sem primeiro orar. Lucas 5,16. Ele, porém, Jesus, retirava-se para os desertos e ali orava. Você sabia que tem momentos que, se nós não nos retirar
geograficamente falando, se isolar, a gente não vai conseguir orar como nós precisamos orar. Se a gente não retirar as redes sociais, se a gente não se retirar do barulho que grita aos nossos ouvidos, nós não vamos conseguir conectar. No aspecto da oração, é preferível uma palavra do coração do que 1000 palavras sem coração. Consegue compreender isso? Jesus, ele se retirava para orar. Lucas capítulo 6, 12, coloca aí, a gente já vai finalizar nesse aspecto aqui. Eu disse que nós estaríamos falando sobre as características de um vencedor, e a primeira característica aqui é buscar a presença do Senhor independente das circunstâncias. Lucas capítulo de número 6, versículo 12. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar, e passou o quê? A noite em oração a Deus. Gente, na correria, fala comigo, fala sério. Na correria do dia a dia, se você não ficar esperto, você ora 15 minutos? Ali compenetrado, buscando a face do Senhor, ora, Denise, 15 minutos de conexão, de palavra, de coração. Não. Jesus orava, pastor Júnior, a noite toda. Lucas capítulo 9, versículo 18. Citando algumas aqui, a gente já vai finalizar. Lucas capítulo 9, versículo 18. E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhe dizendo: quem diz a multidão que eu sou? Porque quando nós oramos, a gente consegue interiorizar, olhar introspectivo ou introspectivamente. Quanto mais nós buscamos a face do Senhor, mais se revela as nossas fragilidades, as nossas imperfeições. Aqui é importante citar Isaías 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. Sua glória enchia o séquito. Eu via anjos do Senhor, eles tinham 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E quando ele vê tudo aquilo, ele vê de forma introspectiva e confessa o seu pecado. Ai de mim que vou perecendo. Ai de mim que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei. Ah, maravilhosa graça. Quando nós reconhecemos as nossas imperfeições, isso só é possível através da intervenção do Espírito Santo, que é ele que convence o homem do engano, do juízo e do pecado. Um anjo voa com uma tenaz e tira do altar uma brasa viva e toca nos lábios de Isaías e disse: eis que isso te tocou, e purificado está dos teus pecados. Depois disso, ele ouviu uma voz: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto, eu estou purificado. Eis-me aqui, Senhor. A oração muda tudo, porque a oração nos faz aproximar de Deus. Amém, irmãos? Lucas 9, 28. Lucas 9, 28. Ou seja, perdão, isso mesmo, Lucas 9, 28. Eu estou saltando alguns versos aqui. Lucas 9, 28. Aconteceu quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro e a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. Gente, eu poderia citar aqui muitas outras referências do nosso mestre.
Tem momentos da nossa vida que a gente precisa orar só, mas tem guerras que a gente precisa 2, 3, 4. Tem momentos que é a igreja, aleluia. Tem momentos que a gente precisa se unir em oração, buscar a face do Senhor de forma coletiva. Eu tenho orado e eu não tenho dúvida que o Espírito Santo está levantando uma geração que busca a face do Senhor, que clama pela sua presença. Que o Espírito Santo nos ajude. Quarta-feira que vem a gente prossegue com a segunda característica de um vencedor. Mas, meu irmão, como nós gastamos bastante tempo contextualizando dentro da atualidade sobre o aspecto dos nossos inimigos, dos inimigos que têm nos enfrentado, interno, em todas as áreas da nossa vida, eu tenho certeza que o Espírito Santo nos fez hoje identificar alguns inimigos que estavam tendo vitórias em algumas áreas da nossa vida, ou que não estavam tendo vitórias, mas estavam minando, tirando as nossas forças. O Espírito Santo nesta noite está nos dando estratégia para vencermos. Eu te convido a orar comigo esta noite. Eu não sei quais são os maiores desafios, os maiores inimigos que têm te enfrentado frente a frente. Talvez possa ser no seu casamento,